Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje eu vim te dizer o que não te contaram sobre ser um bom psicólogo. Se você é psicólogo, ou talvez estudante de psicologia, sabe que a gente estuda durante 5 anos, faz a faculdade de psicologia, para sair por aí falando que sou psicólogo a partir de agora. Tá, ok. Durante a faculdade a gente aprende que nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais, que a gente não deve generalizar, que a gente tem que avaliar os contextos, que cada ser é único. Além disso, a gente também aprende que é muito importante a gente nortear o nosso trabalho a partir de abordagens psicológicas. E aí tem psicanálise, TCC, teorias humanistas e por aí vai. Tem uma porrada de abordagem hoje em dia. E elas são muito importantes porque, como eu falei, elas norteiam o nosso trabalho. A gente também aprende que é muito importante a gente fazer terapia, porque para a gente cuidar do outro, a gente também precisa estar bem. Isso é uma condição básica de qualquer profissional da área da saúde, de uma forma em geral. Então, bora se cuidar para minimamente a gente dar conta das nossas questões emocionais para poder cuidar do coleguinha, cuidar das pessoas que estão por aí. Isso é suficiente? Não, não é suficiente para você ser um bom profissional. Talvez seja ou não, enfim, mas é isso que a gente vai tentar entender um pouco. Mas a gente também ouve muito durante a faculdade que, além de aprender muita teoria, além de aprender abordagem, além de fazer terapia, também é importante fazer supervisão. Para quem não sabe, a supervisão é quando a gente contrata, teoricamente, um profissional mais experiente que a gente, para ele poder ajudar com os nossos casos, com as nossas demandas, enfim, ajudar a gente a aperfeiçoar o nosso atendimento. Ah, e não esquece que você tem que fazer especialização, mestrado, doutorado e cursos e um monte de coisa. Tá, caramba, quanta coisa, né? Mas é muito curioso que a gente sai da faculdade com esse entendimento de que tudo isso vai fazer você, eu, enfim, algum psicólogo, ser um bom profissional. E é óbvio que a gente não tem como garantir 100% que passando por todas essas fases, passando por cada degrau dessa caminhada, a gente vai ser de fato um bom profissional. Eu particularmente acho que tudo isso que eu acabei de dizer e que é cobrado, que é ensinado pra gente, é importante sim, mas eu vim te dizer que talvez tudo isso não seja de fato o suficiente para você ser um bom profissional, ou mais, que talvez a gente poderia substituir alguma dessas questões, alguma dessas casinhas que eu comentei, por outras questões que eu entendo serem extremamente importantes. Uma das maiores dificuldades que eu identifico com vários profissionais é o quanto a gente muitas vezes não estuda, não se aprimora, não entende a realidade que a gente vive, a realidade social que a gente vive. Como, por exemplo, parar para olhar como que é o nosso país. Agora eu queria fazer uma pergunta para você que é psicólogo ou talvez para você que é estudante de psicologia também, para a gente poder refletir um pouquinho. Me fala qual que é a sua proximidade com questões raciais. O quanto você consegue reconhecer o machismo estrutural que a gente vive. Como você percebe que as diferenças de classe do nosso país interferem no bem-estar emocional dos seus pacientes. Você sabe o que é gordofobia? Homofobia? Pode parecer estranho eu fazer essas perguntas e talvez até num certo ponto não fazer sentido com atendimento psicológico, com o quão bom profissional você é. Mas essas questões, elas mostram um pouquinho só da diversidade que a gente vive, principalmente aqui no Brasil. E no meu entendimento, é muito difícil eu ser um bom profissional, eu ser um bom psicólogo, se eu não consigo minimamente reconhecer a diversidade que a gente tem, se eu não consigo minimamente entender essas diversidades. E é muito difícil de eu entender elas se eu não me aproximo delas. Para exemplificar um pouquinho o que eu estou querendo dizer, eu vou deixar aqui embaixo na descrição 2 matérias que falam um pouquinho sobre isso. Uma dessas matérias, ela traz um relato de pessoas pretas que estão buscando psicólogos profissionais pretos porque elas tiveram suas questões raciais ignoradas por profissionais brancos. E aí você pode pensar assim, mas sério? Como assim? Um psicólogo branco teve preconceito, talvez, com uma pessoa preta? Pode acontecer. A gente é psicólogo, mas não é perfeito e muito menos está fora da realidade do paciente. Então, quando a gente entende que a nossa sociedade é machista, racista, homofóbica, eu faço parte dessa sociedade e você também. Então, se eu não consigo identificar isso, é muito fácil eu acabar caindo nesse preconceito na minha atuação como profissional, como psicólogo. A segunda matéria, ela fala sobre uma clínica de atendimento psicológico voltada específica para o público LGBTQI+. E aí você fala assim, nossa, mas precisa de uma clínica assim?
Não deveria. Eu, particularmente, entendo que não deveria precisar, mas entendo que é necessário, porque, infelizmente, muitos profissionais também estão muito distantes da realidade, dos preconceitos e de todas as questões que aparecem para esse público. Então, nada mais justo do que esse público buscar pessoas que ele tenha mais certeza que vai entender a demanda dele, que vai entender as questões que eles passam. Tá, mas aí de repente você pode estar pensando assim: ah, Rodolfo, mas são casos isolados, não é todo profissional que vai ter de repente esse tipo de comportamento e desconsiderar uma questão racial de uma pessoa preta e etc. Tá, generalizar a ideia realmente não é essa. A gente sabe que tem muito profissional que está engajado com até várias questões sociais e que possivelmente tem um trabalho muito bacana para esse público também. Mas eu queria te sugerir que você conversasse com 2 ou 3 colegas de profissão sobre esses assuntos, sobre questões raciais, sobre racismo especificamente, sobre homofobia, sobre gordofobia, sobre as questões sociais que, como eu disse, mostram o tamanho da nossa diversidade cultural. E aí, depois de conversar com esses profissionais, procura na internet, no YouTube, aqui no YouTube, no Instagram, enfim, profissionais, e aí tem um monte, que são de fato engajados com as questões raciais, etc. Enfim, que eu acabei de comentar. E tenta ver a diferença do discurso, tenta ver a diferença da fala, das reflexões, porque o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: enquanto a gente achar que dominar uma abordagem significa obrigatoriamente que você é um bom profissional, a gente vai continuar deixando de lado essas questões sociais que reforçam, que mostram a nossa diversidade. E mais de lado a gente deixar essas questões, maior o risco que a gente tem de julgar um paciente, um cliente que chega com uma demanda dessa. Porque se de fato eu não estou próximo dessa realidade, a chance de eu ter um julgamento durante o meu trabalho, o que é algo que a gente entende como errado, como inadequado, é muito maior. Porque de fato eu não estou próximo. E aí eu não estou querendo dizer que, já que eu não estou perto, eu sou uma pessoa racista, eu sou homofóbico. Não. Mas muitas vezes uma pergunta mal colocada pode fazer uma diferença muito grande para uma pessoa e a gente sabe disso. E essa pergunta ela pode ser mal colocada porque eu não consigo entender algo que eu não conheço. Sei que é um assunto um pouco polêmico até, mas queria muito ouvir vocês que estão assistindo aqui. Principalmente se você for psicólogo ou estudante de psicologia. Comenta aqui embaixo se isso que eu falei faz algum sentido para você, se você discorda, enfim, a gente está aqui para discutir e ampliar as nossas reflexões. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!